Shema Israel, Eloheinu Adonai. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, shalom, shalom Adonai, shalom Adonai a você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo nosso programa Shema Israel, a sua conexão com o judaísmo cristão. Estamos aqui juntamente com o Rabino Mário Moreno, né, Rabino? Shalom, Rabino. Shalom, Shavuot Tov a todos os nossos ouvintes, né? Estamos aqui mais uma semana para podermos trazer a você as novidades dessa semana em nome de Yeshua através do Shema Israel. Legal, legal. E estamos felizes, muito felizes, né, Rabino, que estou aqui com o Rabino Mário Moreno, e eu quero também dar um Shalom Adonai para a nação corintiana, né? Que nós aí, graças a Deus, aí, né? O pessoal aqui também é corintiano, também gosta do futebol também, né, na verdade? Com certeza. Então, quero todos vocês aí, meus amigos corintianos, e todos os times também, mas hoje o programa está super interessante, hoje está muito bacana, nós vamos estar falando sobre alguns assuntos sérios aqui no programa, e o Rabino vai falar sobre essa paraxá. Qual é a paraxá do programa? Essa semana nós vamos tratar da paraxá Vaiera, que ela fala sobre a visita que os mensageiros do Eterno fizeram a Avram. E vamos falar de Sodoma e Gomorra, da destruição destas cidades. E vamos falar um pouquinho sobre corrupção. Um assunto que a gente está muito em pauta, né, nesses dias. E a gente vai acabar tendo que tocar em algumas feridas, infelizmente, mas nós vamos falar algumas coisas bem sérias para a nossa nação nesse dia. Bom, isso é importante falar sobre esse assunto. Inclusive, eu estava vendo sobre uma matéria que eu estava lendo em um site judeu, que estava falando que o governo de Israel está fazendo ajudando uma fazenda lá no sertão do Ceará. Eles estão ajudando uma fazenda modelo, né, igual como é no Israel. E diga de passagem, Israel, eles têm muito exemplo para nos dar, né? Com certeza. Em relação de agricultura, aquela coisa toda. E o governo de Israel está estabelecendo ali uma ajuda para uma fazenda ali no sertão do Ceará, né? E isso é importante, nós sabemos que Brasil e Israel, eles têm que andar, caminhar junto. Embora, Rabino, o governo dessa nação, ele ainda tem alguns problemas, a questão daquelas resoluções da Unesco, da ONU, tudo mais que fala sobre essa questão toda, né? Esse negócio de antissemitismo, esse negócio de estarem perseguindo, estarem não querendo apoiar a resolução que na verdade Israel ou Jerusalém, né, que é pertencente ao povo de Israel, tem todas essas discussões aí, mas mesmo assim nós sabemos que nós temos que orar por Israel, não é verdade? A Bíblia, isso é um mandamento, não é verdade? É verdade, pastor. E além disso, há uma recomendação no Salmo 122, verso 6, que vem com uma promessa: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, se você não tem nenhum motivo para orar por Israel, a gente dá para você um motivo egoísta, o seu próprio sucesso, a sua própria prosperidade. Então, na realidade, se nós pudermos orar por Israel, é um dever nosso como crentes em Yeshua. E uma outra coisa, nós precisamos orar para que o nosso governo pare de se voltar contra Israel, porque isso está trazendo maldição sobre o nosso país. Nós gostaríamos hoje, né, pastor Antônio Carlos, de conclamar as igrejas evangélicas em todo o Brasil a orarem por Israel, a orarem para que o Eterno possa arrancar o antissemitismo do coração dos nossos governantes e que eles possam começar a olhar Israel como irmão, não como inimigo. Principalmente Jerusalém. Estica aí a bandeira de Jerusalém. Eu trouxe a bandeira aqui, ó, né? Essa bandeira de Jerusalém, a bandeira que na verdade eu tenho lá na nossa igreja. Eu estou sempre orando por Israel, principalmente por Jerusalém, para que haja paz, né, lá em Jerusalém. E consequentemente essa oração que nós fazemos para lá, o Eterno
Ele derrama sobre nós os princípios que está escrito, não é verdade? Com certeza. Então é importante, o Brasil precisa de entender que Israel, que Jerusalém realmente é importante. Nós como igreja no Brasil precisamos orar de fato, de verdade, abençoar aquele povo, pedir que haja paz em Jerusalém, que haja paz naquelas muralhas, e assim a gente vai prosperar, porque eu tenho certeza, como estão falando muito aí, que o Brasil às vezes está passando por uma crise por causa de não estar orando por por Israel ou por Jerusalém, vai acabar, porque a igreja vai se proclamar, a igreja vai orar, a igreja vai levantar um clamor. Vamos fazer esse clamor, vamos fazer um desafio. Você que é pastor, que é pastora, que é bispo, que é apóstolo, pega as peças para a tua igreja, orar por paz em Jerusalém. Nós amamos a Israel, não temos nada contra nenhuma nação, nada contra nenhuma nação, Estado palestino, nada disso, mas o que é certo é certo. O que Deus deu para Jerusalém, para Israel, foi a promessa dele, e consequentemente essa promessa vai chegar para nós que somos cristãos, que somos messianos, que acreditamos também na promessa de Abraão, de Jacó, de Isaac. Então tudo isso está escrito. Se a Bíblia fala que eu tenho que abençoar, eu tenho que abençoar, não amaldiçoar. Não é verdade, Javier? É verdade. Vamos fazer isso então, vamos começar a orar por Israel, por Jerusalém, para que haja paz e prosperidade nos seus palácios, em nome de Yeshua. Amém, amém. Nós vamos estar, daqui a pouco, no final, nós vamos estar levantando esse clamor por essa nação, nós vamos estar orando, profetizando que haja paz lá, em nome de Yeshua. Bom, queridos, continuando aqui, nós temos outras coisas para estar falando sobre esse programa maravilhoso hoje, né, Mário? O programa está muito bom, e uma coisa que é importante, você, meu irmão, minha irmã, que tem um sonho, e esse sonho pode ser realizado. Você que sonha ir para Israel, ir para Jerusalém, em 2018, haverá uma caravana que nós estaremos fazendo lá, que é a caravana chamada Shema Israel, lá em Jerusalém. Nós estaremos lá, né, fazendo um programa ao vivo de lá, em novembro de 2018. Você quer informações sobre essa caravana? Você vai entrar em contato com o nosso telefone, que é o 011 964 63 0227. Está passando todos os contatos aí. E também pelo site Shema Israel. Saiba como você fazer parte dessa caravana teológica Shema Israel. Será uma grande bênção. Nós vamos aprender os princípios da palavra em uma Bíblia 3D, né? Diretamente, né, de lá, não é verdade, Abel? Com certeza. E aí nós vamos poder dizer para os irmãos uma frase que a gente sempre diz, né? Lashana Raba'a Bierushalayim, ou seja, o ano que vem em Jerusalém. Amém. Então, o ano que vem, 2018, eu e você estaremos juntos lá, realizando um sonho em Jerusalém. Vamos estar conhecendo a Terra Santa, onde nosso Senhor e Salvador Yeshua pisou. Queridos, também aqui está o nosso livro. Quem lembra que nós falamos há 2 semanas atrás, que nós vamos sortear um livro de receita de festas judaicas do Rabino Mano Moreno. Nós vamos estar sorteando esse livro hoje. Você quer participar? Entra aí, curte ali, né? E você vai participar desse sorteio. E no final do programa, você vai ganhar esse livro maravilhoso, que é a Receita Judaica e Festas Bíblicas. Esse livro nós estamos ensinando, o Mário está ensinando a fazer as 7 festas bíblicas. A festa de Purim, de Pessa, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot, Chanukah e o Shabat. Então, você que gosta de fazer uma festa bíblica, que quer saber como fazer, adquire esse livro pelo nosso site também, que está lá, www.editoraconsult.com.br. Você vai estar, consulteeditora.com.br. Você vai estar ali adquirindo esse livro maravilhoso de receita, de comida judaica e as festas bíblicas. Grande bênção, não é, Mário? Com certeza. Vamos então agora para a nossa porção da Torá, né? Vamos falar um pouquinho sobre a porção Vaiera. Vamos, olha, essa porção é algo legal, viu? Fica atento aí, você que está nos seguindo pelas redes sociais, tá? Fique atento para essa porção que o Rabino Mano Moreno vai estar falando. Quer também participar? Clica ali, faz o seu comentário, faça o comentário o que você está aprendendo, o que você quer aprender. Também nós temos as nossas redes sociais todas,
né? Nós temos aí o jornal folhaapostólica.com.br. Você vai estar lá também acessando a fanpage da Folha Apostólica e a fanpage também de Chamar Israel, tá bom? Então vamos lá diretamente para essa porção. Vamos lá, Rabino. Vamos lá. Ela começa, pastor, com Gênesis 18:1, onde diz: depois apareceu o Eterno nos carvalheiros de Manre, e estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. É interessante essa porção começar, pastor, falando que o Eterno foi visitar Avram. A tradição judaica diz que ele tinha acabado de fazer a circuncisão e ele estava naquele momento em que a dor era maior, que era no terceiro dia. E nesse dia ele estava sentado à porta da sua tenda nos carvalheiros de Manre, quando o Eterno com mais dois mensageiros, dois seres celestiais, vão visitá-lo. E aqui tem um princípio interessante que a Torá nos mostra, que é o seguinte: nós devemos visitar as pessoas que estão enfermas. Tem gente que não gosta de entrar em hospital, né? Mas nós precisamos ir até os hospitais e visitar os enfermos. Vá lá e visite o enfermo, porque você pode estar fazendo o mesmo papel que o Eterno fez, indo visitar o nosso patriarca Avram. E uma outra coisa muito interessante, a tradição judaica fala uma coisa muito dura sobre isso, pastor. Ela diz assim: a pessoa que não visita um doente é como se vertesse sangue, ou seja, quem não vai visitar doente é como se estivesse sangrando. Em contrapartida, quem visita o doente, a tradição diz que essa pessoa traz-lhe cura e às vezes até livra da morte. A importância que existe de se visitar um doente, de se ir até uma pessoa quando ela está doente, isso é muito, muito grande, irmãos, e nós precisamos aprender esse princípio. Quando o Eterno vai visitar Avram, ele na realidade vai para curá-lo. Por quê? Porque o Eterno precisava dizer para Avram uma coisa muito, muito importante e muito dura, pastor. Deixa eu te perguntar, Mário, Rabino. Então você está me falando aqui que a visitação que nós fazemos para os doentes é um princípio, é um mandamento, é obrigação de nós fazermos isso, né? Pelo judaísmo, sim. E por nós também, inclusive, Sim. depois nós vamos falar sobre isso. Eu sou capelão, eu fiz um curso de capelania, daqui a pouco nós vamos anunciar a Jetro Capelania, e a gente aprende lá que realmente temos que fazer visitas, é importante isso, né? Mas nem todo mundo gosta. Esse é o detalhe. Às vezes a gente se importa mais com outro tipo de pessoa do que com o doente. Mas imagine que uma pessoa está no seu leito dias e dias, sozinha no hospital. De repente chega você para visitá-lo com uma palavra da parte do Senhor e ora por aquela pessoa. E não só por ela, ora por todo mundo que está no quarto, porque eles vão ser curados também. Então, isso é um princípio que o Eterno mesmo nos ensinou, indo visitar o nosso patriarca Avram. E olha, isso funciona de verdade. Isso você pode ter certeza que funciona mesmo. Eu várias vezes já fui fazer visita em hospitais, e até hospitais que eu era até proibido de orar por causa do segmento do hospital, mas eu já vi Deus operar de uma forma extraordinária. Teve uma vez que eu fui orar por uma pessoa no hospital, ela estava enferma, e eu fiz aquela oração assim, bem tímida, de repente aí o Eterno falou para mim: vai, ore mesmo. Eu orei para aquela pessoa e saí orando para várias pessoas que estavam ali naquele leito, e Deus fez maravilha. Aleluia. Uma outra coisa, irmãos, por que o Eterno precisava que Avram fosse curado? Porque ele iria falar sobre Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, que na realidade eram 4 cidades naquela região que seriam destruídas. Como que é? Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. 4 cidades que hoje estão debaixo do lugar onde é o Mar Morto. Não foram as 2 cidades destruídas, então foram 4. Não, foram 4. 4. Importante, hein? E por que 4? O 4 na Bíblia é o número do mundo. O Eterno estava querendo dizer o seguinte: eu vou destruir o mundo inteiro se alguém não fizer alguma coisa. E Avram começa a conversar com o Eterno e diz assim: mas o Senhor destruiria o justo com o ímpio? Veja bem, o Senhor vai destruir o justo no meio da cidade? Se tiver 50 justos, o Senhor destrói? 45, 40, 30, 20, na última vez ele falou: se tiver 10, o Senhor destrói? E ele falou assim: não.
Mas sabe o que aconteceu? Naquela cidade não haviam nem 10 justos. Eu gostaria de salientar uma coisa aqui para os nossos telespectadores, pastor. Eu não estou falando de crente, eu estou falando de justo. A Bíblia diz que crente até o diabo é e estremece. Eu estou falando de gente que é justa, que tem um caráter ilibado de acordo com a palavra do Eterno, que anda em santidade e que o Eterno pode usar a qualquer momento onde a pessoa for. Tem uma outra coisa que é terrível. Por que o Eterno queria destruir aquelas cidades? Por causa do nível de pecado ao qual elas haviam chegado. E isso preocupa, pastor, por um detalhe. Nós estamos vendo uma liberalidade muito grande no nosso país, eles estão legalizando o pecado. Nós vamos perceber pelo texto que o maior pecado de Sodoma e Gomorra era justamente o pecado na área sexual. E isso daqui a pouco a gente vai ver como a gente vai provar isso. Mas isso chegou num tal ponto que o Eterno disse assim: eu vou destruir estas 4 cidades por conta disso. Mas ali havia uma família, a família de Ló. E a Bíblia diz que o Eterno ouvia o clamor de Ló e mandou então os mensageiros para poder. Que coisa interessante que você está falando, traz até uma conexão com o dia de hoje. O inimigo quer dizer o quê? A família, não é verdade? Exatamente. Mais uma vez a gente bate naquele problema da família. O que estão trazendo para o dia de hoje através dessa problema, dessa questão sexual, a questão de ideologia de gênero, aquela questão toda, mais uma vez o inimigo se levanta para tentar destruir a família, mas assim como Deus fez naquela época, irá fazer hoje também esse juízo, né? É verdade. E a gente vai perceber pelo texto, pastor, que acontecem algumas coisas terríveis quando o Eterno fica conversando com Avram e ele envia 2 mensageiros para lá. São 2 anjos, tá? Só que a gente está usando a palavra de acordo com o original, que é mensageiro. E qual que é o nome anjo em hebraico? Malach. Malach. Isso. E eles vão para lá. Sabe o que acontece, pastor? Eles chegam na cidade, eles encontram Ló na porta da cidade, porque Ló era uma pessoa importante em Sodoma e Gomorra. Se ele ficava na porta da cidade, é porque ele era um dos juízes da cidade. Ele tinha influência na cidade. E ele olha para aqueles 2 homens e vê alguma coisa de diferente neles. E diz assim: olha, vocês vão para minha casa. Eles: não, nós vamos dormir no banco da praça da cidade. Ele diz assim: não, vocês vão para minha casa. E a Bíblia diz que ele porfiou, ele discutiu com eles de tal forma que ele levou eles para casa. E quando eles estavam em casa, ele fala para a mulher dele assim: vai fazer alguma coisa para eles comerem. E é uma outra curiosidade, pastor, muito interessante também, que eles, quando chegaram naquela cidade, eles chegaram num tempo muito interessante, porque a Bíblia diz aqui que eles comeram pães sem levedura. O pão sem levedura é a matzá, e a matzá só é comida na época de Pêssar. De Pêssar, isso que eu ia falar. Ou seja, o juízo do Eterno iria descer sobre Sodoma e Gomorra na época de Pêssar, na mesma época em que o Egito depois foi julgado. Será que você está começando a entender o que está acontecendo? O Eterno está falando conosco através dessa palavra, que se o pecado persistir, até Pêssar vem o juízo. E você acha que isso não vai acontecer com o Brasil? Você acha que os nossos políticos ou as demais pessoas que estão trazendo a corrupção e legalizando o pecado vão escapar? Você acha que vão? Não vão não, querido. E eu vou dizer uma outra coisa para você. O que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra era tão grave, pastor, que quando aqueles homens chegaram, passados alguns instantes, começaram a bater na porta da casa de Ló. E quando Ló sai, tinha uma multidão que estava à porta da casa dele. Eles disseram assim: sabe aqueles 2 moços bonitos que entraram na sua casa? Traz eles para nós, para que nós o conheçamos. E a palavra conhecer lá em hebraico é yadá, que significa ter um relacionamento íntimo com uma pessoa. É a mesma palavra usada para dizer que Adão
conheceu Eva e ela gerou seus filhos. Ou seja, é uma relação sexual. É isso que a palavra está querendo dizer. E aqueles homens disseram assim: tragam-os para fora, para que nós possamos conhecê-los. Então quer dizer que naquela época já tinha essa perversão tão grande, eles eram tão perversos que ali aqueles mensageiros de Deus, eles queriam fazer relação com eles. Exatamente. De tão errado que estava naquela época, né? Exatamente. Não é diferente hoje, tem gente aí que vê na TV aí, que ofendendo até a fé de outras igrejas e dos católicos e tudo mais, que pegam aqueles símbolos que eles têm como fé e enfiam naqueles lugares terrível. E tudo isso para ofender mesmo, tudo isso para gerar uma confusão, né, na fé daquela pessoa. Já existia naquela época esse tipo de gente que queria fazer essa perversidade. Então que essas coisas são anos passaram, milênios se passaram, mas esse tipo de perversidade continua atuando. Continua. E o pior não é isso, pastor. O pior é que o Eterno, quando ele decide que ele vai agir, ele avisa primeiro. Ele avisou Ló e a família. Os mensageiros chegaram e falaram assim: saiam desta cidade, porque o Senhor destruirá essa cidade. Os profetas têm se levantado e têm avisado que o Senhor vai julgar o Brasil. Ninguém está querendo ouvir. As pessoas estão achando que não vai acontecer nada. Eu só quero a bênção. Eu só quero saber de receber a minha vitória. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas ninguém está parando para botar a boca no pó e chorar e clamar. Como Ló fazia, como Abraão fazia, intercedendo pelo seu sobrinho e pela situação daquela cidade. E uma coisa interessante é que aqueles mensageiros, o Ló oferece as filhas. Veja a que ponto ele chega. Ele diz assim: não toque neles, eles estão debaixo do meu telhado. E pela tradição judaica, quando uma pessoa está na sua casa, você tem que cuidar dela, zelando inclusive pela sua segurança. Era o que Ló estava fazendo. Quando ele oferece as suas filhas, ele estava dizendo o seguinte: não vamos deixar que esses homens sejam tocados por essa multidão. Eles vão matar esses dois. E o que ocorreu? Eles quiseram matar Ló, eles puxaram os mensageiros, puxaram eles da porta para dentro, eles levantaram a mão. Ficou todo mundo cego. Eles não achavam a porta, que eles estavam em frente dela, eles não conseguiram achar a porta. Uma coisa que eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite: quando o Senhor manda livramento, o livramento é pleno, mas nós temos que ouvir e obedecer a voz do Senhor. Ele vai mandar livramento para a sua vida esta semana, e você vai ver os mensageiros do Eterno agindo em favor da tua vida. Mas entenda a mensagem: sai de Sodoma e Gomorra. Larga essas coisas que estão trazendo pecado para dentro da sua casa e para acabar com a sua vida. Larga isso, em nome de Yeshua. O que aconteceu? Eles demoraram, pastor, até o dia seguinte de manhã para irem embora. E quando foram, a mensagem foi o seguinte: eles foram orientados: vão e não olhem para trás. Por que não olhar para trás? Porque eles estavam deixando uma história em Sodoma e Gomorra. Eles estavam deixando a casa deles em Sodoma e Gomorra. Eles estavam deixando amigos. As duas filhas de Ló estavam noivas. Estavam deixando tudo isso para trás. E o Senhor disse assim: não olhe para trás. Quando você vai receber a redenção, não olhe para trás, porque a redenção é individual. E aí o que acontece? A mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. E até hoje, pastor, no Mar Morto, tem um pilar que ele é conhecido como o pilar da mulher de Ló, que está lá no Mar Morto, e nós vamos ver. Sim. Quando você fala assim da redenção, você está querendo dizer da salvação. Sim, foi o que salvação aconteceu com eles. É individual. Sim. Então todos aqueles que têm ao Senhor Deus, que um dia aceitou Yeshua como Salvador da vida, não deve olhar para trás, para Sodoma e Gomorra, para este mundo, para essas coisas que o mundo tenta implantar, inclusive tentando colocar isso dentro da igreja, né? Verdade. Porque tem igrejas aí que, infelizmente, nós temos que falar, tem ministérios que estão aí se revelando ao favor do homossexualismo, de todas essas coisas, estão levantando líderes e falando que isso
É possível que a Bíblia, inclusive tem uma Bíblia que eles estão lançando aí, uma nova Bíblia, que tira todas essas partes que falam sobre as questões, porque estão falando que a gente somos homofobia, enfim, essas coisas todas. Na realidade, eu quero deixar uma coisa bem clara para os nossos telespectadores. Nós não temos nada contra as pessoas, mas o pecado nós não avalizamos. A Bíblia diz que é pecado e ponto. E diz que essas pessoas vão para o inferno, ponto. Não fui eu que decidi isso, não fui eu que escrevi esse livro, eu só estou aqui comentando ele. E eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor fala para a gente sair desse meio. Então é aquilo que o pastor acabou de dizer, nós não podemos ter essa permissividade no nosso meio. E eu não estou só falando desse tipo de pecado, eu estou falando de qualquer pecado. E uma coisa que também você falou, exatamente, eu quero olhar para essa câmera e deixar bem claro. Não temos nada contra ninguém, nenhum tipo de opção sexual, qual seja a pessoa for. Se ela tem uma escolha, um livre-arbítrio, se ela quer ser o que seja, que seja o que seja. Isso é bem claro. Mas agora, a palavra de Deus, ela fala contra isso em relação a essas coisas. E nós sabemos também que Deus ama todo mundo, de tal maneira que deu o teu Filho para a salvação da humanidade. Então, todos aqueles que querem, que amam o Senhor e deixam Sodoma e Gomorra, mudam, como tem muitas pessoas que tinham essas situações e mudaram de vida. E foram transformadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra. É exatamente isso que nós queremos. Nós queremos paz com todo mundo, não queremos se levantar bandeira contra ninguém, mas queremos também que as pessoas tenham acesso à verdade, porque é assim que ela conhece a verdade, ela é liberta. E estamos em um país de laico ou um país de laicidade. Nós temos o direito de falar aquilo que nós sentimos e pensamos, assim como todo grupo tem direito de falar o que sentiu e o que pensa. Nós temos o direito de expressarmos a nossa fé. Inclusive, segundo pelo país laico que somos, pelas leis que existem, graças ao país laico, à laicidade, a gente hoje pode estar com um programa falando do Senhor. Hoje nós podemos estar em uma igreja pregando o Evangelho, falando da palavra de Deus, graças à laicidade, o direito de todos. Então todos têm direito, nós também temos direito e vamos falar sobre esses direitos. Não é verdade, querido? E só para a gente poder terminar essa questão, lá em Romanos capítulo 1, o nosso querido irmão Shaul, ele disse que o Senhor manifesta a sua ira do céu sobre toda a impiedade dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então eu queria só fazer um pequeno comentário sobre esse texto, porque quando Shaul fala isso, irmãos, ele está querendo dizer o seguinte, que as pessoas estão mudando a verdade pela injustiça. Ou seja, as pessoas dizem que o pecado é bom, que o pecado é possível, que você pode praticar e que não tem problema. Ou seja, nós vamos inclusive fazer uma lei para que o pecado possa ser avalizado, as pessoas cometam o pecado e isso não vai nos atingir, tá? Queria dizer uma coisa para os irmãos, isso atinge sim, e nós estamos precisando orar mais para que o Brasil possa sair dessa situação e essas leis possam ser revogadas, irmãos, porque isso não é liberdade de expressão não, isso a Bíblia chama de pecado, e o mesmo Shaul que falou isso, ele diz assim, o salário do pecado é a morte, o pecado ele dá um prêmio para as pessoas, morte eterna. E foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Veio fogo com enxofre misturado e morreu todo mundo. 4 cidades foram exterminadas pelo Todo-Poderoso. Aí as pessoas dizem assim, mas o Eterno ele é amor, ele não faz isso não. Não faz? Peca para você ver. Faz as coisas erradas para você ver se a mão do Eterno não se abaterá sobre a sua vida. Só para mim finalizar essa parte aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Até hoje, lá no Mar Morto, existem as evidências disso tudo que aconteceu. Se você chega hoje lá no Mar Morto, você vai ver que uma parte da terra está misturada com o enxofre, que é o resultado do enxofre que caiu junto com o fogo dos céus, porque naquela região não tem mina de enxofre. Então, eu gostaria que você pudesse atentar para isso, isso é uma realidade. A arqueologia prova tudo isso aqui.
Isso aqui não é conversa para boi dormir, isso aqui não é lenda, história da carochinha, isso aqui é a realidade do que aconteceu. E se é realidade, e nós sabemos que é, nós precisamos fugir então de tudo aquilo que pode trazer dano e mal à nossa vida. Em nome de Yeshua, eu estou conclamando você hoje a entender o seguinte: sai do pecado, larga o pecado, porque senão o juízo do Eterno virá sobre a tua vida, em nome de Yeshua. Alguém pode estar pensando, poxa, esse pessoal está falando, né, e está colocando, parece que Deus é ruim, é mau, e não é. Quando a palavra de Deus fala que Deus é amor, Ele é amor, mas também existe a justiça, né? Deus também é a justiça. Então, sim, quando a gente entender esse princípio de amor e de justiça, nós temos que estar debaixo do quê? Eu, particularmente, através da graça do Senhor, quero estar debaixo do amor dEle, né? Não da justiça, porque de repente a justiça ela não é, às vezes, boa, né? No sentido de, poxa vida, tem uma paga, né? Tem. E a gente precisa entender isso, pastor, que o amor sem a justiça, ele não funciona. Assim como a justiça sem amor também não funciona. Por isso, a gente vê o seguinte: o Eterno nos ama. Por isso ele está nos avisando antes, como Ló foi avisado. Sai desse meio, larga isso aí. Ló não sofreu as consequências do pecado daquela região, porque o que ele fez? Ele ouviu a voz e saiu. Ele e a família dele não sofreram as consequências, né? Só a mulher que não. Só a mulher que acabou ela olhou morrendo, para trás, né? Olhou para trás, exatamente. Então, nem olhe para trás, irmão. Quando o Senhor disser assim, pega as coisas e vai embora, junta tudo e vai embora, não olha para trás e deixa o Senhor fazer o que tem que fazer. Então tem uma coisa importante nós ressaltamos aqui, que é a pessoa que está, não importa o tipo de pecado que ela está, se ela ouvir a voz de Deus, se ela, na verdade, se arrepender, fazer techuvá e parar com essa prática, ela não vai sofrer as consequências daquele determinado pecado, qualquer que seja o pecado ou o erro que ela está cometendo. Então isso é muito bem claro, a gente tem que deixar bem claro, né? A justiça também nos avisa, né? É que nem lei, né? A lei dos homens, não é verdade? É verdade, é verdade. E por isso, irmãos, eu quero finalizar esse ponto aqui dizendo isso mais uma vez: larga o pecado, abandona essas coisas agora em nome de Yeshua, porque senão as consequências virão. E oxalá os nossos políticos pudessem assistir esse vídeo, assistir este programa, e que o Espírito Santo pudesse tocar neles para que eles pudessem se arrepender e parar de mentir e começar a falar a verdade. O nosso país iria mudar em nome de Yeshua. É verdade. Os políticos poderiam realmente mudar essa nação. Existem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que são políticos, que foram colocados, levantados pelo povo para ser ali um homem, uma mulher, para representar o povo de Deus. Mas tem que fazer isso com seriedade, fazendo leis que realmente venham beneficiar não só um povo cristão ou não, mas todo mundo. Parar e pensar, porque na verdade como do justo governa, o povo todo se alegra, né? Então a gente também tem que entender isso. Nós estamos entrando em um período político que vai estar acontecendo no ano que vem e tudo mais. Nós acreditamos que o Eterno vai estabelecer um novo tempo, uma nova história na política nessa nação. Vai levantar homens e mulheres de Deus que vai realmente combater um bom combate, ajudar aquilo que é certo e fazer leis justas e honestas para todo o brasileiro, quer seja ele de qualquer credo religioso que ele tenha. Mas precisa ser isso, não é verdade, querido? É verdade. Então, vamos mudar um pouquinho agora de assunto. Antes de mudar de assunto, vamos tomar um café. Vamos tomar um cafezinho aqui, um café Marita. Esse é o café Marita, né? Um café que ele emagrece. Eu falei para o Rabino se ele conhecia um café que emagrece, ele falou que não, né? Mas agora ele conhece o Café Marita. Então você que quer ser distribuidor do Café Marita, você que quer conhecer o Café Marita, nós vamos estar soltando aí a vinheta do Café Marita, o anúncio do Café Marita. Daqui a pouco nós voltamos, continuando aí essa paraxá tão especial. Vamos lá ouvir.
É isso aí, o Café Marita, né? Você que quer ser um distribuidor, uma distribuidora no Café Marita, está passando o telefone ali, você pode ser um distribuidor do Café Marita. Ou ali no comentário, você comenta, eu quero saber como que faz para ser um distribuidor do Café Marita. Eu estou aqui em qualquer lugar do Brasil. Eu estou aqui na Bahia, estou aqui no Norte, no Rio de Janeiro. Eu quero saber como que faz. Entre em contato, nós vamos entrar em contato com você. E vamos explicar como você tomar um cafezinho, ser um distribuidor, emagrecer e ainda ganhar dinheiro. Rabino Mário Moreno, a segunda parte dessa paraxá vai falar um pouco mais sobre, agora na Brit Hadashah, né, o desdobramento disso no livro de Atos. Agora nós vamos para o livro de Atos, né, que nós já começamos a falar sobre ele. Hoje nós vamos pular para o capítulo 3. E vamos analisar algumas coisas muito interessantes, que existem alguns tesouros que tem aqui, e hoje nós vamos falar um pouquinho desses tesouros. Atos 3:1 diz assim: E Kefa e Yohanan subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pastor, eles continuavam fazendo tudo que um judeu faz. Agora eles estavam indo para o templo orar às 3 horas da tarde. O que eu quero dizer com isso? Um judeu, quando recebe Yeshua, ele não tem que mudar o judaísmo dele, ele não tem que jogar o judaísmo dele fora. Ou seja, ele continua sendo judeu com as mesmas práticas que ele tinha antigamente, muda só numa coisa: agora ele tem Yeshua. Então aqui, os discípulos de Yeshua estavam indo ao templo de Jerusalém orar. E olha que coisa interessante aqui, a Bíblia fala que eles foram orar na hora nona, às 3 horas da tarde, a hora que acontecia um dos sacrifícios. E sabe o que aconteceu? Esse foi o horário em que na Bíblia ocorreram os maiores milagres, às 3 horas da tarde. Só para a gente ter uma ideia, pastor, Isaac encontra-se com a sua noiva, que vai se tornar sua esposa, às 3 horas da tarde, quando ele estava orando. E Yeshua morre às 3 horas da tarde. Agora nós vamos ver um outro milagre acontecendo às 3 horas da tarde. E uma coisa interessante é que nesse momento eram sacrificados os cordeiros sem mácula, tá? E esse sacrifício ele era chamado de Tamid, ou seja, o sacrifício contínuo. A Mishnah fala disso, o Talmud fala disso. E tem uma coisa muito interessante, porque antes desse sacrifício ocorrer, haviam orações que eram feitas para que o sacrifício pudesse ser feito. E olha só que coisa linda que acontecia. Por que eles oravam? Quais eram os motivos das orações deles? Então, havia uma oração por Geulá, que é a redenção. Havia uma oração por Slihá, que é perdão. E a Tzamach, pela vinda do filho de Davi, o Messias. Porque lembra que nem todo mundo tinha recebido Yeshua, então eles continuavam orando para que o Messias viesse, só que o Messias já tinha vindo. E depois tem uma oração também que eles faziam pela ressurreição dos mortos. E sabe que coisa interessante? Os discípulos sabiam desse princípio, eles foram orar no templo às 3 horas da tarde. E aí o que aconteceu? Eles dão de cara com um homem que era paralítico desde o ventre da sua mãe. Ou seja, imagine uma pessoa que nunca andou. Ele não tem ossos fortes o suficiente para andar, porque aqueles ossos nunca passaram por um processo de se exercitarem. Ele não tem nervos fortes o suficiente para fazerem com que as suas pernas pudessem ter movimento. Ele não tinha forças para ficar de pé. A única coisa que ele podia fazer, sentar e pedir esmola. Alguém colocava ele lá para que ele pudesse pedir esmola e subsistir. Ou seja, esse homem que aqui não é dito o nome dele, ele era uma pessoa muito conhecida em Jerusalém. Por quê? Todos os dias ele estava lá com o mesmo propósito, pedir esmolas. Quantas pessoas, pastor, passaram por aquele templo às 3 horas da tarde?
Quantos líderes passaram por aquele templo às 3 horas da tarde e aquele homem nunca recebeu nada além de algumas moedas? Nesse dia, os 2 discípulos de Yeshua vão orar. E vai acontecer uma coisa diferente com eles, porque lembra que na semana passada nós falamos sobre Atos 2, quando o Espírito do Eterno veio e encheu-os com poder e autoridade. Logo depois que isso aconteceu, eles foram orar agora. Às 3 horas da tarde eles estão lá no templo orando, como bons judeus, orando. E sabe o que acontece? Eles estão entrando no templo, vão entrar por uma porta chamada Formosa. O que tem de diferente nisso? Tem um segredo aqui muito lindo. A palavra porta em hebraico é sha'ar, e ela significa um portão, ou os meios de acesso controlado a uma cidade murada. O que significa isso? Preste atenção no que eu vou te ensinar agora. A entrada para o templo de Jerusalém é a mesma coisa que entrar numa cidade dentro da cidade. O templo é uma cidade dentro da cidade. Por quê? Porque a palavra em hebraico usada aqui, ela denota isso e mostra que o templo e os seus arredores é uma cidade à parte, a nível espiritual, diferente da cidade de Jerusalém, diferente do resto da cidade. É um local onde há um mundo à parte, onde a espiritualidade, isso, onde é consagrado e onde a espiritualidade está aflorando naquele lugar. Ou seja, quem entra dali para dentro, entra num mundo diferente. Sabe o que acontece quando você entra na igreja, num lugar que foi consagrado ao Eterno? Aquele lugar é um mundo à parte. Aquele lugar é um local onde a espiritualidade está ali. E você pode sacar essa espiritualidade e usar para abençoar a vida das pessoas. Antes de você fazer uma pergunta, deixa eu só te falar uma coisa. A cidade que existe no céu, chamada Hadashah Yerushalayim, ou Nova Jerusalém, ela tem 12 portas, e o termo para porta lá é Sha'ar. Ou seja, lá também nós vamos entrar numa dimensão espiritual, que é um mundo à parte, totalmente diferente de tudo aquilo que nós já vimos. Amém. Quando você fala assim realmente da cidade, de entrar nesse lugar, não é diferente da igreja de hoje, né? Que você vai e você entra em lugar consagrado, que você vê que a manifestação de Deus é tremenda. As pessoas são impactadas, as pessoas são curadas, porque existe ali uma unção, né? Existe uma consagração ao Eterno, e essa consagração faz mover ali, e ali as pessoas são curadas, abençoadas. Foi como esse texto fala, quando Keifa, né, falou, ele vai falar aí, né, agora levanta, né, em nome de Yeshua, aquele homem ali é levantado e é curado pela unção que está sobre ele, mas é o nome que faz essa questão. Então é mais ou menos hoje, não foi Keifa que fez o milagre, foi na verdade a unção e o nome de Yeshua que estava ali. É a mesma coisa hoje. Alguém fala assim, eu não gosto de crente porque o pastor acha que ele faz milagre, o pastor acha que ele cura. O pastor não cura, não faz milagre, mas a unção que está sobre ele, sobre o lugar consagrado, e em nome de Yeshua, o milagre acontece, não é verdade? É verdade. Só quero mostrar uma curiosidade, pastor, que existe num outro texto da Brit Hadashah, quando Yeshua fala sobre o inferno. Ele diz assim, que as portas do inferno não prevalecem contra a congregação, ou a igreja, como foi traduzido no nosso texto, né, em português. A palavra, a porta do inferno, sabe qual é? Sha'ar. Ou seja, o inferno também é uma cidade à parte, só que a nível espiritual. Eu não sei se você está me compreendendo, mas eu gostaria que você entendesse uma coisa. Assim como existem portais aqui na terra, no mundo espiritual tem um portal que leva para a eternidade e um outro que leva para o inferno. E as pessoas não entendem que aquilo ali é um local organizado, aquilo lá é como se fosse uma cidade, com uma diferença. Uma delas
é para os santos, para os justos, a outra é para os ímpios e para os pecadores. E aqui nós temos em Jerusalém um local que tem uma porta de acesso para a eternidade, ou seja, tem um portal. Quando você for lá conosco o ano que vem, esse muro que você está vendo aí, que está atrás de nós, esse muro é chamado de muro ocidental. Esse lugar é um portal para a eternidade. Quando as pessoas começam a orar ali, grandes coisas acontecem. Mas eu não vim falar sobre esse muro. Eu quero te falar sobre essa porta chamada Formosa. Essa palavra formosa em hebraico é uma palavra um pouquinho diferente, que é a palavra Tiferet, que ela significa beleza e esplendor. Só que essa palavra Tiferet, ela é aquela palavra que dentro da tradição judaica ela corresponde a Yaakov. E ela está ligada a uma questão que se relaciona com a cura. Ou seja, aquela porta já tinha uma ligação com o nosso patriarca Yaakov e uma ligação com a cura. Então aquele homem estava sentado ali pedindo esmolas num local que quando chegasse alguém com uma determinada unção, a cura dele automaticamente aconteceria, porque ele estava no local certo. Então, o que nós vamos depreender disso? Quando o Senhor te leva para o local certo, na hora certa, a tua cura vai acontecer, o seu milagre vai te alcançar. Então, não desista de buscar o seu milagre. Aquele homem sentava-se ali e esperava por algo acontecer na vida dele. Mas quando apareceram dois homens que foram obedecer a palavra do Eterno, porque eles foram para lá para orar, como todo judeu faz, orando às 3 horas da tarde. Eles foram lá fazendo o que está escrito na Torá, que é para orar 3 vezes ao dia. Foram orar e quando eles começaram a chegar naquele lugar, o milagre estava prestes a acontecer. Então, não deixe de buscar a presença de Yeshua, porque muito em breve o teu milagre vai acontecer. E nesse caso, essa porta chamada Tiferet, ela tem algumas outras coisas muito interessantes que eu rapidamente gostaria de falar para você aqui, porque essa palavra Tiferet, ela está ligada também à coroa de glória que o Senhor vai colocar sobre nós. Ele fala que Jerusalém também é uma coroa de glória, ou seja, a palavra Tiferet está ligada a Jerusalém, e essa porta é dentro da cidade de Jerusalém. Ou seja, dentro da cidade de Jerusalém tem uma coroa de cura para aquelas pessoas que chegam até aquele lugar. Uma outra coisa muito interessante, irmãos, tá? A Brit Hadashah, ela fala assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está no ungido Yeshua, com glória eterna. Sabe o que nós vamos ter lá na eternidade? Essa palavra glória, citada nesse texto, é Tiferet. É uma beleza eterna, um esplendor eterno. Isso eu e você vamos ter. Eu não sei como vai ser ficar mais bonito do que nós já somos, mas eu sei que vai ser lindo. Glória a Deus, né? E isso é importante a gente saber, né, essa glória, desse milagre. E a palavra hoje, a Paraxá hoje está falando muito sobre o milagre, sobre a porta aberta. E com isso eu quero ser um profeta na sua vida, falar que realmente nós entramos num tempo agora, novembro. Já se passaram 11 meses do ano de 2017. Alguém pode estar nos assistindo falando: poxa vida, esse ano, passou o ano todinho, e eu até agora não consegui receber a minha bênção, a minha vitória. Esse ano foi ruim para mim. Talvez você possa estar pensando dessa forma, mas eu quero dizer para você, um recado da parte do Eterno para a sua vida. O ano não terminou. Falta ainda, né? Quase 2 meses para terminar esse ano. E essa porta e essa promessa que Deus tem sobre a sua vida, ela vai se cumprir ainda este ano. Você pode ter certeza, porque Deus, Ele promete no tempo dele. Esse homem que estava na porta da Formosa, ele estava esperando ser curado. E no momento certo, a cura veio. É o que vai acontecer. No momento certo, a tua cura, o teu casamento, a tua vida, as tuas finanças vai mudar.
E eu tenho certeza, aquilo que você pediu no começo do ano, como o ano não terminou ainda, mas até o final desse ano, o Eterno vai te abençoar, em nome de Yeshua. Isso é um recado. Amém. E só para a gente poder já caminhar para o nosso fim, né, pastor? Por causa do nosso horário, misericórdia, esse relógio Mas é antes contra disso, para nós. um pouquinho, esse relógio é contra Esse nós. relógio é contra Mas eu nós. preciso falar para você também de uma outra, um outro pessoal que está com a gente aí. Eu gostaria que eles colocassem a vinheta também da Jetro Capelania, né? O Rabino falou sobre isso, sobre a primeira fase da Paraxá, falou que nós teremos que visitar os enfermos. Vamos ver um pouquinho sobre essa questão da Jetro, depois eu vou falar sobre ela. Coloca aí a Jetro Capelania. É isso aí, pessoal. Você que quer fazer parte do grupo seleto da Capelania, Jetro Capelania, entre em contato conosco também. Eu fiz o curso, é uma benção, é benção porque nós podemos fazer parte de um grupo de capelãos, não só nacional, como internacional, né? Isso também nos dá o status de diplomacia, nós vamos conseguir entrar em outros países de uma forma totalmente positiva para fazer a obra de Deus, para visitar hospitais, visitar cadeias, visitar, enfim, todo o trabalho que um capelão tem que fazer, não só aqui no Brasil, como em todos os países. Então, a Jetro Capelania é uma capelania que realmente veio para trazer esse diferencial de capelão, trazendo um certificado da Faculdade de Boston, que você é autenticado, legitimizado a fazer um trabalho de capelania com excelência. Se você quer saber mais sobre a Jetro Capelania, entre em contato conosco pelo comentário ou telefone 964-630227. Vamos fazer a obra de Deus com um padrão de excelência, visitar realmente as pessoas que necessitam disso, né? Tem até a ver com o tema que nós estamos falando. Mas, Mário, vamos terminar esse assunto maravilhoso dessa paraxá. Então vamos lá, pastor. Só para a gente poder finalizar, irmãos, como é que um milagre acontece na Escritura? Liberando-se uma palavra. Kefa disse para aquele homem, olha para mim, eu não tenho ouro nem prata para te dar, não tenho uma esmola para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Yeshua. Então, eu gostaria que os irmãos pudessem agora compreender o seguinte, o milagre vai acontecer como? Abra a boca e diga porque o Senhor vai fazer um milagre. Você vai ver que em todo o livro de Atos, o padrão é sempre o mesmo. Não tem longas orações, não tem aquela coisa de ficar orando e tal. Quem carrega a unção do Eterno, ele dá uma ordem e aquilo se torna fato na vida da pessoa. A cura alcança a pessoa imediatamente. Você me ouviu? Então você vai ver através do livro de Atos. Não existe aquela coisa de ficar orando por alguém, até se a pessoa está endemoniada e tudo. Não é assim, irmãos. O padrão da Bíblia é, uma ordem é dada e o milagre acontece. Foi isso que ocorreu. Aquele homem, então, vai ser curado instantaneamente. Os seus nervos, os seus ossos, os seus músculos, tudo isso foi revitalizado pelo poder do Espírito Santo e aquele homem passou a estar de pé, vai seguir os discípulos e quando ele foi interpelado sobre aquilo que aconteceu, ele disse assim, um milagre aconteceu na minha vida. Vão atrás daqueles homens que eles é que podem explicar, mas eu só sei que hoje eu estou andando por causa de um nome, que é o nome de Yeshua. Mas aquele homem recebeu aquela palavra. Ele sentiu a unção
que estava sobre Pedro, que estava sobre aqueles dois, não é verdade? Ele Sim. sentiu. Ele creu. Creu, porque Ele creu. tudo é possível que crê, né? Sim. De repente, essa pessoa não acredita, ela Não talvez vai receber. Não vai receber o milagre. Não vai né? receber milagre. Não. Mas precisa crer, precisa ter uma fé, né? E isso é importante. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a pessoa vai acreditando e o milagre vai acontecer. Eu creio. E nossos ouvintes, nossos telespectadores hoje, creiam que o seu milagre vai acontecer. Você precisa ser curado. Eu estou dando uma ordem agora, em nome de Yeshua, que a cura te alcance. Agora. Seja curado, não interessa qual é a enfermidade. Interessa que há um poder no nome de Yeshua e que as pessoas são curadas através deste nome. Está na hora de nós realmente aprendermos o princípio dessa unção da cura, do milagre. Bom, foi uma paraxá tremenda, mas antes de terminar o programa, quero me olhar para aquela câmera lá e falar para o pessoal que nós vamos estar sorteando esse livro de receita judaica e festas bíblicas, que é do Rabino Mário Moreno, junto em parceria conosco, da editora Consult. Eu quero mandar um forte abraço ali para a nossa amada editora Samantha e toda a sua equipe, né, por ter publicado esse livro, e nós vamos estar fazendo esse sorteio. Falar no sorteio, sábado agora, dia 11, estaremos no Shopping Aricanduva, na Zona Leste, das 16 às 20 horas, dando uma palestra sobre as receitas judaicas e festas bíblicas. Você é a nossa convidada, quer participar na livraria Curitiba. Estaremos na livraria Curitiba no sábado agora, no próximo sábado, dia 11, agora de novembro, 11 de novembro, das 4 às 20 horas, estaremos na livraria Curitiba. O Rabino vai estar lá autografando o livro e fazendo uma palestra sobre as festas. Bom, vamos fazer o sorteio rapidamente, que nosso tempo já não espera. Eu quero ver a pessoa aqui que deixou o nome. Fala aí, Rabino, quem é que vai ganhar esse livro de receita aqui? O prêmio vai para a irmã Neide Macedo. A irmã Neide Macedo, então, ganhou o nosso livro. Está aqui o nome dela. Irmã Neide Macedo, entre em contato pelo comentário, você ganhou esse livro, tá? Nós vamos aqui, o Rabino vai estar dando uma dedicatória para você, e você pode entrar em contato e a gente marcar quando a gente vai entregar para você esse livro, tá bom? Meu irmão, o programa já terminou, que o Eterno abençoe a cada um em nome de Yeshua. Vamos fazer a oração, não esquecendo que nós vamos estar sempre clamando e orando por Jerusalém. Né? Pode ter certeza. Rabino, fica. Vamos lá então orar. Pai, nós queremos orar agora por Israel, por Jerusalém. Nós abençoamos os nossos irmãos judeus, não só em Jerusalém, mas em todos os lugares do mundo. Nós queremos te dizer, nós te amamos, Israel, e estamos contigo. Aconteça o que acontecer. Nós queremos abençoar os teus filhos agora, com as palavras que estão escritas na Torá, dizendo, Yevarerecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Issa Adonai panavelecha, veyasem lecha shalom, beshem Yeshua Mashiach, amém ve amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Yeshua HaMashiach, e também com as palavras que estão escritas na Brit Hadashah, dizendo, Hesed Hadon Yeshua HaMashiach, Ve'ahavat HaElohim, Ve'hit Habrut Beruach HaKodesh in Kulhem, que a graça do Senhor Yeshua Messias, o amor do Eterno nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach. Glória a Deus, um forte abraço, que Deus abençoe, dê uma semana de vitória. E saiba de uma coisa, o seu milagre vai acontecer. E como eu disse, o ano não terminou. E certamente o Eterno, o Deus de Israel, fará maravilhas sobre a sua vida, sobre a tua família, em nome de Yeshua HaMashiach. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Shema Israel Eloheinu Adonai
Shema